Trabalho. Químico de sucesso. Criou novos pesticidas à base de hormônios para a DuPont. Trabalha das 8 às 17 horas, sem grande interesse pela área. De uns tempos para cá, tem se entediado. Mantém-se informado das pesquisas em sua área, mas só dentro do horário de trabalho. Alto salário e possui ações de valor na Bolsa de Valores. Retentivo. Gosta de verificar as aplicações e controlar os investimentos. Almoça sempre sozinho, estudando o movimento das bolsas. Impressão. Esquizoide. Compulsivo sexual. Muito distante, não olhou para mim. Impressão de nada pessoal entre nós. Não demonstra relacionamentos pessoais. Respondeu a pergunta sobre que impressão teve de mim com cara de surpresa, como se eu estivesse falando catalão ou suaile. Pareci irritado e fiquei pouco à vontade com ele. Sem qualquer senso de humor, nada. Muito inteligente, articulado, mas de poucas palavras. Me faz trabalhar duro. Muito preocupado com o preço do tratamento, embora possa pagar com folga. Pediu abatimento no preço, recusei. Pareceu insatisfeito por eu começar com um pouco de atraso. Perguntou logo se podia compensar o atraso no final da sessão para não ter prejuízo. Perguntou 2 vezes com que antecedência tinha de cancelar uma sessão para não precisar pagar. Fechando a pasta, Júlio pensou. Agora, 25 anos depois, Philip é terapeuta. Existe alguém no mundo menos adequado para esse trabalho? Ele parece o mesmo, sem senso de humor, preocupado com dinheiro. Vai ver que eu não devia fazer aquela brincadeira da falta de pagamento. Terapeuta sem senso de humor? E uma pessoa tão fria? E aquela exigência de marcar o encontro no consultório dele? Júlio teve outro arrepio. CD 3. Capítulo 3. A vida é uma coisa miserável. Decidi passar a vida pensando nisso. A Union Street estava ensolarada e animada. O tilintar dos talheres e o som alegre de conversa de almoço vinha das mesas apertadas dos restaurantes na calçada. Prego, Bitlenute, Exotic Pizza e Paris. Balões azuis e vermelhos amarrados nos parquímetros avisavam da liquidação de fim de semana na calçada. Enquanto ia para o consultório de Philip, Júlio mal olhou as pessoas almoçando, nem as barracas com pilhas de roupas de grife do verão. Também não olhou nenhuma de suas vitrinas preferidas, a loja de móveis japoneses antigos Morita e a loja tibetana Asian Treasures, com o alegre telhado colorido do século XVIII, mostrando uma incrível mulher guerreira que ele jamais deixava de admirar quando passava por lá. Também não pensou em morte. As dúvidas em relação a Philip Slate fizeram com que não pensasse naquelas coisas inquietantes. Primeiro, a dúvida em relação à própria memória. Como conseguiu lembrar de Philip com tanta clareza? Onde ficaram escondidos o rosto, o nome e a história de Philip durante todos aqueles anos? Era difícil acreditar que a lembrança de toda a sua relação com Philip era um processo neuroquímico localizado em algum ponto do córtex cerebral. Era provável que o paciente estivesse numa intrincada rede, Philip, de neurônios conectados que, quando acionados pelos neurotransmissores certos, entravam em ação e projetavam uma imagem de Philip numa tela em seu córtex visual. Achou incrível pensar que tinha um pequeníssimo robô projecionista dentro do cérebro. Mais intrigante ainda era o enigma de querer encontrar Philip. De todos os pacientes antigos, por que escolheu aquele para levantar todo o seu arquivo de memória? Seria apenas porque o tratamento foi tão mal sucedido? Certamente era mais que isso. Afinal, havia muitos outros pacientes que ele não tinha conseguido ajudar, mas quase todos os rostos e nomes dos fracassos tinham sumido sem deixar vestígio. Talvez porque a maioria dos fracassos tivesse largado o tratamento logo. Philip era um fracasso incomum, que tinha insistido. Puxa, como insistiu! Em 3 frustrantes anos, nunca faltou a uma sessão, nunca chegou atrasado 1 minuto. Era caro demais para desperdiçar.
Até que um dia, sem qualquer aviso prévio, anunciou de forma simples e definitiva no final da sessão que aquela era a última. Mesmo quando Philip interrompeu a análise, Julius ainda o considerou tratável, mas sempre achou que todo mundo era. Por que fracassou? Philip tinha a intenção de resolver seus problemas, era desafiador, inteligente, com cabeça para pensar. Embora Julius raramente aceitasse um paciente do qual não gostasse, não havia nada de pessoal em não gostar de Philip. Ninguém gostava. Bastava lembrar que nunca teve amigos. Embora pudesse não gostar de Philip, adorava o enigma intelectual que ele representava. Sua maior reclamação? Por que não posso fazer o que realmente quero? Era um ótimo exemplo de paralisia da vontade. E o tratamento podia não ter sido útil, porém, foi muito bom para os textos de Julius. Teve muitas ideias a partir das sessões usadas em seu festejado artigo O Terapeuta e a Vontade e em seu livro Desejar, Querer e Agir. Achou de repente que talvez tivesse explorado Philip. Talvez, naquele momento de posse de um senso maior de ligação, pudesse se redimir, pudesse conseguir o que não pôde antes. O número 431 da Union Street era um modesto prédio de esquina, 2 andares, de tijolos aparentes. No saguão, Julius viu o nome afixado na parede. Philip Slate, Ph.D., Orientação Filosófica. Orientação filosófica? Que diabo seria aquilo? Daqui a pouco, Julius ironizou. Teremos barbeiros oferecendo terapia tonsorial e verdureiros anunciando aconselhamento verdurial e legumial. Subiu a escada e tocou a campainha. Uma cigarra soou enquanto a tranca da porta se abria com um clique e Julius entrou numa saleta de espera de paredes nuas com apenas uma poltrona de 2 lugares de vinil preto pouco convidativa. Philip estava na porta do consultório propriamente dito e, sem se aproximar, fez sinal para Julius entrar. Não estendeu a mão para cumprimentar. Julius comparou Philip com a imagem que tinha na memória. Combinava bastante. Não havia mudado muito nos últimos 25 anos, exceto por algumas rugas em volta dos olhos e uma certa flacidez no pescoço. Os cabelos castanho claros continuavam penteados para trás. Os olhos verdes ainda eram profundos, ainda arredios. Julius lembrava que raras vezes seus olhos haviam encontrado os de Philip em todos aqueles anos juntos. Philip lembravam daqueles colegas muito arrogantes que ficavam sem tomar notas na aula, enquanto ele e todos os demais queriam pegar tudo que pudesse aparecer depois numa prova. Ao entrar no consultório, Julius pensou em fazer graça com aqueles móveis espartanos, uma mesa gasta e atulhada de coisas, 2 cadeiras descombinadas, com cara de desconfortáveis, uma parede enfeitada só com um diploma, mas pensou melhor, sentou-se empertigado na cadeira que Philip mostrou e aguardou o seu comando. Bom, quanto tempo! Muito tempo! Philip falava com voz formal, profissional, e não demonstrou nervosismo em liderar a entrevista e, assim, trocar de papel com seu antigo terapeuta. 22 anos. Consultei meus arquivos. E qual o motivo para me procurar, Dr. Hertzfeld? Quer dizer que não vamos bater um papinho antes? Perguntou Julius ao mesmo tempo que pensou. Não, esqueça, lembrando que Philip não tinha senso de humor. Philip parecia não ter se perturbado. Essa é uma técnica elementar de entrevistas, Dr. Hertzfeld. O senhor sabe como é. Dar as coordenadas. Já marcamos dia e local. Aliás, minha sessão é de 60 minutos, não os 50 habituais. E o preço, no caso, a ausência de cobrança. Assim, o próximo passo é a meta. Estou tentando me colocar à sua disposição, Dr. Hertzfeld, para que a sessão seja a mais eficiente possível para o senhor. Certo, Philip, agradeço. A pergunta que você fez por que agora é sempre boa, uso sempre. Foca a sessão. Vai direto ao assunto. Como falei pelo telefone, estou com problemas de saúde, graves. Por isso, tive vontade de ver e avaliar meu trabalho com os pacientes. Talvez seja a idade, a hora de fazer um balanço de vida. Acho que quando você tiver 65 anos, vai entender.